Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi et moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi et moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, la juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La, 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 Terceira parte da Praça da Alegria com Mila Ferreira. Este é um tema que agrada a várias gerações, mas dá-me a impressão que a geração do meu pai, da tua mãe, são apreciadores profundos desta música. E, efetivamente, os nossos pais estão a envelhecer. E foi a esse propósito, e não pretendendo ser um guia, mas sendo um auxiliar, que a Maria José da Silveira Núncio escreveu este livro e que vai servir também para que a Mila se junte a mim, se junte à Maria José, para que possamos conversar sobre este tema. Olá, Maria José, bom dia, muito obrigado por estar aqui na praça. Muito prazer, parabéns pelo livro. E obrigado por ter escrito este livro, porque há muito pouca literatura em português sobre esta... Como é que eu lhe vou chamar? Temática. Sim, sobre esta temática, mas eu apetecia-lhe chamar mais outra coisa. Talvez este drama que muitos filhos vivem. É que é verdade. não saber o que é que iam de fazer. Estão É no isso desespero, mesmo. não é? Bom dia, Olá, Susana. olá. Obrigada, bom dia. Realmente eu preferia chamar-lhe desafio. Desafio. Por uma questão, para lhe tirarmos Para desmistificar, não é? Exatamente, para lhe tirarmos alguma carga dramática. Sim. Exatamente. Para algumas Agora, famílias é um horror, como para sabe, não é? Exatamente, embora seja um caso muito pesado para algumas famílias. De facto, existe pouca coisa escrita em português sobre esse tema, o que até é um bocadinho paradoxal, atendendo a que nós temos uma população extraordinariamente envelhecida. Temos uma população extraordinariamente envelhecida e famílias que normalmente têm poucas estruturas de apoio,
quer aquelas que são as estruturas formais, portanto as respostas ao nível das respostas sociais, políticas sociais e por aí fora, quer mesmo ao nível da rede informal, ou seja, os filhos estão cada vez a viver mais longe dos pais, os filhos são cada vez menos, temos cada vez pessoas mais velhas a viver sozinhas, porque o boom das pessoas que se divorciou neste momento está a envelhecer, portanto muitas vezes já nem têm um companheiro com quem dividir o dia-a-dia, e isto normalmente vai se refletir em quê? Na necessidade de os filhos estarem mais presentes ou pelo menos encontrarem estratégias de resposta para alguma perda de autonomia e para alguma perda de faculdades que inevitavelmente está associada ao envelhecimento. O envelhecimento em si mesmo também, claro que não é drama nenhum, não é? Porque nós desde que nascemos já estamos a envelhecer. Sim. Portanto, a ideia desse livro também é um bocadinho desmistificar isso. Perceber que, à medida que os anos passam, vão surgindo novas necessidades, nós, enquanto filhos, temos que estar lá presentes e encontrar, ajudar a encontrar. Fundamentalmente é isso, ajudar a encontrar. Porque quem deve, e se planearmos isto atempadamente, quem de facto vai escolher a situação que prefere para o seu envelhecimento até deveriam ser os pais, sendo que nós, enquanto filhos, somos a fonte de apoio. Maria José, e nós também, simultaneamente, a aprender como devemos adotar o nosso comportamento quando lá chegarmos. Exatamente, porque quer dizer, a grande questão é nós começamos a perceber no envelhecimento dos nossos pais que a seguir vamos ser nós, não é? Vamos. Não é? E para além disso é sempre algo que tem uma carga, aí sim, há bocadinho a Jorge falava do drama, aí sim é um bocadinho dramática, que é o peso emocional do envelhecimento dos nossos pais. Porque nós contamos que os pais sejam a nossa fonte de apoio e às vezes é muito difícil perceber que eventualmente agora começamos nós a ter de ser a fonte de apoio para os nossos pais. Ao mesmo tempo, estamos de facto a prever, vamos cá ver o que é que normalmente acontece com o passar dos anos e o que é que nos vai acontecer a nós com o passar dos anos. Ao planearmos isto, também estamos, de facto, a planear e a pensar aquilo que vai ser o nosso futuro. E mais, além do nosso futuro individual, o nosso futuro enquanto sociedade. Uma maneira diferente de olhar para o envelhecimento, uma maneira diferente de olhar para a população mais velha, que também é urgente. Nós vamos ter que encontrar soluções a muito breve prazo, porque a nossa população envelhece, eu diria, diariamente, e muito. Claro. Como é que sucede com a tua mãe? A tua mãe vive sozinha? Onde é que a tua mãe está? Se é que podemos saber. A minha mãe é uma mulher, sempre foi uma mulher muito independente, uma grande mãe, uma mulher lutadora, uma grande trabalhadora e, portanto, foi muito difícil. É uma pessoa muito... Zelosa do seu espaço? Exatamente, passou a viver sozinha desde 1995 e, portanto, automaticamente é uma pessoa muito, muito independente. Pronto. Os filhos iam lá, visitavam-me, estava em nossa casa, mas queria a casinha dela, e o espaço dela, e o canto dela, e o território dela, sim, porque ainda fazia muitas coisinhas de macramê para solidariedade, etc, etc. Pronto. Tudo isso é verdade, até que a autonomia está posta em causa, não é? Ela, entretanto, parte um braço e esteve o tempo todo de recuperação na minha casa, entretanto eu tinha um CD para lançar e, graças a Deus, consegui um apoio domiciliário maravilhoso, a Fonte Santa, que passou a dar-lhe apoio domiciliário nas tarefas do dia-a-dia, aquelas mais complicadas, e fornecer refeições, dar o banhinho, aquelas coisinhas todas. Pronto. Ela esteve assim durante 9 anos, bem, sempre muito teimosa, eu não quero sair daqui, e aquelas ameaças, porque vocês tiram-me daqui, eu atiro-me da janela, e aquelas coisas horríveis que os filhos não sabem o que é que vão fazer. Por um lado, sabem que a mãe não está bem sozinha, mas por outro lado, vivíamos com o coração apertado a telefonar à minha mãe, todos os dias, vezes sem conta. Eu dormi durante anos com o telemóvel ligado e foi assim que... E o pânico quando não atende? O pânico quando não atende. O que é que aconteceu? Ligávamos para as vizinhas para ir bater lá à porta. Claro. Mas ela cria esta situação, é uma pessoa muito determinada e eu achei sempre que a maior homenagem que podíamos prestar à minha mãe era fazer a vontade dela. Até que houve um dia que eu tinha o telemóvel ligado e às tantas da noite a minha mãe ligou-me e disse: filha, vão-me cortar a água, tu faz favor, liga-me para a câmara porque vão-me cortar a água. E eu disse: mãezinha, a esta hora, pronto, deixa estar que eu amanhã... Trate disso. Às 3h30 da manhã, Mila, diz ao teu pai para não vir, meu pai vive em Angola, diz ao teu pai para não vir, porque vai haver aqui uma confusão desgraçada. Eu disse: mãe, o pai está em Angola, ainda agora lhe mandei a reforma. Bem, não me podes imaginar o delírio que aquilo foi, claro. A gritaria. Eu liguei para a minha irmã Laurinda, disse: mana, por favor, liga para a mãe, aguenta a mãe, que eu vou meter no carro, vou imediatamente para Caldas da Rainha. Pronto. Eu e o Rui fomos imediatamente, a minha irmã depois acabou por vir também. Estivemos 1 mês e meio em casa da minha mãe alternadamente, eu e a minha irmã mais velha, a Adelaide também foi há alguns dias, o meu irmão também foi, para ver
como é Sim, que que lidávamos com estabilizava, aquilo. sim. Tentámos, para Oh. cumprir a vontade da minha mãe, arranjar uma pessoa que ficasse lá com ela à noite. Só que a minha mãe estava muito atormentada por um determinado bullying que ela sofreu, não interessa, porque Sim. perdoámos e resolvemos as coisas todas. Eu não sou muito pessoa de olhar para trás, mas a minha mãe foi vítima de bullying durante 8 ou 9 anos e aquilo provocou-lhe Claro. demência. Incomodou-a, Demência, pronto. Ficou com uma demência galopante, agora está bastante mais estabilizada e caiu. Portanto, a minha mãe tinha 100 quilos e, portanto, humanamente é impossível ter um pai. Quer dizer, eu sempre disse à minha mãe, mesmo quando a Fonte Santa me dizia não querem inscrever aqui a sua mãe para Claro. o lar, e eu dizia não quero, Não é porque a minha mãe preciso. vem para a nossa casa. Só que depois damos connosco com uma senhora com cadeira de rodas, com 100 quilos. Eu, infelizmente, não posso fazer força de braços. A minha irmã mais velha é uma pessoa doente. A minha irmã de lá tem a casa cheia de escadas. O meu irmão trabalha o dia inteiro, nós também. E eu disse, o que é que vamos fazer à nossa vida? Bom, lá, tivemos, Deus Nosso Senhor a ajudar-nos. A minha mãe disse que para ir para um lar seria sempre o mesmo que lhe dava apoio domiciliário, Fonte Santa. Graças a Deus, tudo se conjugou. A minha mãe está na Fonte Santa, está muito bem cuidada, muito acarinhada. Claro está que custa sempre um bocadinho, porque, por exemplo, o Natal passámos lá. Custa sempre, a minha irmã foi na véspera, eu e a minha irmã Adelaide, Laura, ainda fomos no próprio dia. Mas custa sempre muito adaptar a esta realidade. Há sempre não é? ali qualquer coisa que diz, meu Deus, eu estou sempre a dizer, Rui, quando calhar o Euromilhões, eu compro uma vivenda, contrato duas ou três pessoas para cuidar da minha mãe está lá comigo, porque só que infelizmente eu não sou rica, nem nenhum dos meus parentes é rico, para poder ter a nossa mãe em nossa casa. Agora, é uma frustração muito grande, porque na verdade a pessoa, olha, aqui... A tua mãezinha, não é? Minha mãezinha, a minha querida mãe. Os aniversários são lá, evidentemente eu também, há ali uma fotografia muito bonita onde, porque eu tenho uma casinha, é longe, e eles não fazem este transporte para... só fazem ali nos arredores de Caldas, mas foram muito amáveis e levaram a minha mãe à minha casinha de campo, porque nós fazíamos sempre ali 3 ou 4 almoços, que é na Páscoa. Sim, juntavas a família toda. E agora é mais coisas. Difícil. E agora é mais complicado. Há sempre aqui uma parte de nós que sofre muito, mas a minha mãe está muito bem entregue e não tínhamos possibilidade mesmo perante a situação de... Maria José, este é um quadro que se ouve muito, mas este é um quadro com um final feliz. 4 com final feliz. Não é? Sim. Porque há muitos que estão longe de ter uma solução destas. Exatamente, mas normalmente aquilo que acontece, uma coisa que a Mila disse é muito importante, a confiança no local onde os nossos pais vão ficar. Porque de facto aquela ideia, existem também uma série de mitos, há bocadinho falávamos sobre os mitos do envelhecimento, também existem uma série de mitos, por exemplo, em relação à solução lar. Quer dizer, é aquela ideia que um lar tem necessariamente de ser aquilo que nós, desculpem a expressão, mas realmente uma ideia de depósito de velhos não é verdade. Não, é uma família, é uma família. Depende dos lares, haverá lares assim, claro. obviamente, É mas Depende do também o serviço que se facto presta. de nós começarmos a pensar isso atempadamente também nos permite o quê? Fazer um levantamento das respostas que existem. E, nesse caso, perante a necessidade, já vamos ter os nossos pais num local e com pessoas em quem confiamos. E isso é extraordinariamente Eu posso falar importante. da experiência deste lar. Aquele lar é uma família, de facto. Aos aniversários, celebra-se os aniversários com toda a gente. No Natal estão lá as famílias todas. Aquilo que é uma normal família. fazer-se Olha, numa e não é só família, isso, não é? têm sempre os idosos muito ocupados, que é altamente Exatamente, terapêutico, é muito bom. Tem fisioterapia, tem muitas, como é que se chama, terapeutas ocupacionais. Sim. Portanto, estão sempre ocupados, estão muito bem cuidados, muito acarinhados. Portanto, eu falo da minha experiência, é um lar muito, muito bom. As pessoas é na província, eu peço desculpa, eu sou da província e eu tenho que dizer isto. As pessoas em Lisboa são um bocadinho mais frias no trato. Ali as pessoas são também, nós não conhecemos altamente todos afetuosas. os locais todos os lares de Lisboa. onde se prestam esses Mas serviços. eu acho que as pessoas, tendencialmente, na província são mais afetuosas. Maria E José, é o eu tenho a impressão que encontro ali nós muito vamos afeto. conversar mais vezes noutras ocasiões, porque há, dentro deste tema, há muitas áreas que podiam ser aqui abordadas por nós. Nós não temos mais tempo. Temos este livro para oferecer aos nossos telespectadores, já vos vou dizer como. Mas, por exemplo, e a servir de isco para uma próxima conversa, há muito quem desgoste do modo como os seus pais, os mais velhos, são tratados
em alguns dos lares, em alguns dos centros de dia, julgando inclusivamente que os estão a infantilizar e que lhes promovem algumas atividades que para nós não nos dizem rigorosamente nada, mas que se calhar para eles são exatamente aquilo que eles querem, não é? Muitas vezes respondem de facto às necessidades. Agora, é diferente da infantilização. Muitas vezes também se cai naquela situação do queridinho, amorzinho e por aí fora que nós encontramos. E se não era esse o registro habitual nas pessoas, isso pode ser chocante, como Claro. será chocante sempre para nós quando envelhecermos. Maria José da Silveira anúncio com a Carla Rocha, os meus pais estão a envelhecer, como apoiar no dia-a-dia, 227 128 168, 227 128 168. Podem ligar para ganhar alguns destes exemplares deste livro. Muito obrigado por aqui terem vindo. Obrigado também pelo teu testemunho. Obrigado.